Bom, gente, hoje, terça-feira, 10 de setembro, como disse o Mauro Lopes, aqui antes de vocês começarem essa gravação, né? Porque agora eu estou falando para quem está assistindo o programa Fórum Mídias gravado a partir das 2 da tarde. Hoje, nesta terça-feira, 10 da noite, no horário de Brasília, tem o debate presidencial dos Estados Unidos. A expectativa é de um público recorde, para um público como provavelmente nunca se viu na história das eleições, porque vai ser o primeiro encontro físico desde que eles chegaram ao poder da Kamala Harris com o Donald Trump. O Trump é um debatedor que tem muita experiência, né? Ele já foi candidato a presidente, debateu muito, especialmente nas primárias do Partido Republicano, quando ele foi derrotando um a um os seus adversários. Houve muitos debates e o Trump ele se destacou, então, gente, pelo discurso, né? Pela maneira de se colocar, pela invenção de apelidos, né? Ele tradicionalmente inventou apelidos para todos os seus adversários. O Crooked Joe, que é o Joe corrupto, era o último, né? Mas ele segurou um pouquinho, né, a onda com a Kamala Harris, porque a eleição desse ano nos Estados Unidos pode muito bem ser decidida pelo voto feminino. Então, é uma das coisas que a gente vai ver essa noite. Será que o Trump vai ser tão agressivo assim com a Câmara? Com certeza ele vai tentar colocar. Eu escrevi um artigo ontem para Fórum, gente, dizendo que é um debate bem importante, porque o Trump, pela pesquisa mais recente do New York Times, que é uma pesquisa relativamente respeitada, o Trump está um ponto na frente da Câmara, né? O pêndulo da eleição americana vai para um lado, volta para o outro. Voltou para o Trump agora, no momento em que ele tem vantagem nas questões econômicas. A proposta econômica do Trump está tendo uma recepção razoavelmente boa junto ao público americano, no momento em que eles enfrentam lá, ainda são os resquícios da pandemia, assim como no Brasil, né? O Brasil teve o bolsonarismo, dentro do bolsonarismo, do Bolsonaro no poder, você teve a pandemia. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Não houve uma recuperação econômica total. Você tem preço da energia mais altos, inflação. Mas, enfim, o meu tema é esse aqui. Vai ser transmitido oficialmente pela ABC americana, mas é um sinal aberto. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a CNN brasileira vai pegar esse sinal da ABC e vai traduzir e vai colocar no ar aqui no Brasil. E assim vai ser em todo o mundo, né? E aqui estão os debates históricos dos Estados Unidos que tiveram maior audiência. Clinton contra a Hillary Clinton contra o Donald Trump em 26 de setembro de 2016 foi o mais assistido da história, por 84 milhões de pessoas. Isso é desde 76 que havia medição. Mas esta noite, a expectativa é de que, se não for o mais assistido, vai ficar ali entre os primeiros. Há uma gigantesca expectativa justamente por isso, gente. A eleição americana, que a gente vem falando muito aqui, né, Melo e Ivan, que é uma eleição... Muita gente achou, o Trump tomou o tiro, vai se eleger. Aí não, a Câmara veio com aquele frescor, a nova candidata vai se eleger. Agora as coisas estão se voltando para, novamente, em cima da questão econômica. Lembrando que, em geral, um candidato democrata, para ganhar a eleição no colégio eleitoral, precisa de 3 pontos de vantagem na pesquisa nacional. Neste momento, pela pesquisa do New York Times, o Trump está um ponto na frente. Lembrando também que faltam menos de 2 meses para a eleição lá.
muita coisa pode mudar, mas nessa reta final, nesses últimos 60 dias, gente, fica o debate sobre a economia ganha um espaço muito grande, e nessa pesquisa do New York Times, a economia ficou em primeiro, com o assunto mais importante, 22%, e o aborto, que é uma questão que a Câmara deve tratar muito esta noite, em segundo, com 15%. Então, é o voto feminino, né, em segundo lugar, mas a economia em primeiro. E qual é, rapidamente, a proposta do Trump para a economia? Ele vai baixar juros dos amigos dele, dos donos das grandes corporações, mas existe uma tradição nos Estados Unidos, uma crença de uma boa parte da opinião pública de que isso acaba retornando na geração de novos empregos, o que não é verdade, não é necessariamente o que acontece, né? Muito desse dinheiro que o cara deixa de pagar imposto, ele recompra ações e aí levanta o valor das ações na Bolsa de Valores, paga dividendos para os acionistas, mas é uma das propostas. E a outra, acabar com qualquer tipo de limite à produção de energia, porque a energia está cara nos Estados Unidos, ele quer transformar, diz que quer transformar os Estados Unidos, que já é um grande exportador de energia, num país de energia barata. Então, isso significa esquecer a defesa do meio ambiente e abrir a exploração para tudo. E ele também tem um plano para fazer grandes investimentos em infraestrutura, mais ou menos no ritmo do que a China está fazendo, com o dinheiro que vai hoje para a guerra da Ucrânia. Aí é um ponto-chave da política do Trump, que pega com o povão. E faz sentido, né, na cabeça da pessoa: vamos tirar o dinheiro que a gente está dando na Ucrânia, acabar com essa guerra e vamos colocar aqui um ponte, viaduto, rodovia, ferrovia. Não sei se ele vai fazer isso, mas é a promessa, e essa proposta econômica que fez o Trump ter uma leve recuperação nas pesquisas. Portanto, hoje, 10 da noite, é esse debate muito esperado nos Estados Unidos. Ivan. Legal, Azenha. Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui um assunto que trata da nova ministra dos Direitos Humanos, né, nomeada ontem, indicada, na verdade, ontem pelo Lula. Macaé Evaristo assume no lugar de Silvio Almeida, como todos sabem, foi exonerado após denúncias de assédio, né? E eu trouxe aqui uma análise de como a Folha, e também depois eu vou falar do Estadão, deram as boas-vindas, digamos aí, para a nova ministra, já com um erro crasso, né, que, na verdade, sinaliza, ao meu ver, uma ânsia, né, de criar um escândalo, e em cima da ânsia de criar essa imagem negativa, a ministra vai lá e erra, né? O que aconteceu? A Folha de São Paulo ontem, logo após a indicação da Macaé Evaristo, deputada estadual de Minas Gerais, né, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos, publicou uma matéria em que simplesmente trocou 10 mil, que seria o valor de um acordo que ela fez com o Ministério Público, por uma ação para arquivar uma ação de improbidade administrativa de quando ela era secretária estadual da Educação em Minas, secretária municipal da Educação em Belo Horizonte, né? Trocou 10 mil para 10 milhões, né? Um pequeno erro aí da Folha de São Paulo, né? Imaginem vocês, você tem uma ação no Ministério Público, né? Essa ação não avança, você tem um acordo ali para trancamento dessa ação que vale 10 mil reais, né? Que quando você fala aí de prefeitura, de Secretaria da Educação, né? De Estado, né? 10 mil não é nada, né? Agora, 10 milhões já é alguma coisa. Enfim, a Folha de São Paulo saiu com uma manchete enorme, né? Dizendo que a então deputada estadual, agora ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, né, que ela fez um acordo de 10 milhões para encerrar ações por improbidade administrativa em Minas Gerais. Na verdade, esse valor, como eu disse aqui, foi de apenas 10 mil. Né? Essa matéria fala sobre um acordo feito pela Macaé Evaristo quando ela é titular da Secretaria
estadual da educação. Perdão, me corrigindo agora, porque eu falei antes secretária municipal, foi quando ela foi secretária estadual da educação do governo de Minas Gerais, né? Havia uma ação no Ministério Público de suposta prática de improbidade administrativa na compra de mobiliários e kits escolares, né? E foi feito um acordo no valor de 10 mil, no qual essa ação foi trancada, foi extinta, né? Então, está aí a informação correta, não são 10 milhões, como a Folha disse, sim 10 mil. Depois, a Folha de São Paulo até publicou aquele Erramos, né, que eles costumam publicar. Mas depois que publicou o Erramos, a manchete já estava circulando aí em inúmeros grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né, aquela manchete como se a ministra do Lula, quando secretária de Educação, tivesse desembolsado 10 milhões de reais para se livrar de uma denúncia. Foi esse o recado que ficou com a matéria da Folha de São Paulo, com esse erro crasso, né? Que, ao meu ver, na verdade, é um erro cometido na ânsia de criar aí um tipo de fato negativo para a ministra, né? E aí 10 mil, como não é lá grandes coisas, né? Na ânsia de fazer, acaba saindo 10 milhões, que é um número muito mais chamativo, mas é um número que nunca existiu, né? Bom, sobre a denúncia em si, de improbidade administrativa, né, a ação que foi trancada no Ministério Público, era uma ação, como eu disse, que analisava licitações para compra de mobiliários e kits escolares em Minas Gerais, né? A nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, se pronunciou logo após essa matéria da Folha de São Paulo, né, afirmando que foram cumpridas todas as obrigações impostas no acordo, e ela, inclusive, soltou uma nota, dizendo o seguinte, abre aspas, esses processos pelos quais respondi resultaram na celebração de acordos para resolução célere e eficiente sobre questões ligadas à administração pública. Destaco ainda que sempre colaborei com a Justiça de forma engajada, reafirmando meu compromisso com transparência, responsabilidade e defesa do interesse público, né? Então, é uma ação que não existe mais, né? Foi uma ação arquivada e a Folha de São Paulo tenta criar um factoide aí, utilizando, inclusive, um dado errado, e coloca que ela gastou 10 milhões, quando, na verdade, foi apenas 10 mil, que, né, numa secretaria não é nada, né? Bom, paralelamente a essa matéria da Folha, quase que ao mesmo tempo, né, a matéria da Folha saiu à noite, aí no comecinho da madrugada saiu essa aí no Estadão. Macaé Evaristo, nova ministra de Lula, é reacusada de superfaturar em 6,5 milhões em uniformes escolares. Vejam aí como soa uma ação orquestrada, né? A ministra mal assume, né? Ela nem assumiu oficialmente ainda, e dois dos maiores jornais do país, de maior circulação do país, vêm com matérias requintadas sobre ações que pesava contra a nova ministra, né? Já para logo após o governo, ainda em meio à crise com relação ao caso Silvio Almeida, já de alguma maneira tentando desqualificar a nova ministra para o cargo ao resgatar, né, ações e denúncias que pesavam contra ela, e de forma coordenada, os dois ao mesmo tempo, né? Imagina um efeito disso, os dois maiores jornais de circulação no Brasil sair com esse tipo de suposta denúncia, né? No entanto, essa ação a qual o Estadão se refere, né, também foi contestada pela ministra, né? Ela diz que essa irregularidade, aí foi quando ela era secretária municipal de educação e não estadual, né? Por isso que eu confundi lá no começo, porque ela foi também secretária municipal em Belo Horizonte, e aí ela contesta essa denúncia, ela se diz tranquila e consciente do compromisso e com a transparência e correta gestão dos recursos públicos, e ela diz ainda que esse processo licitatório, aí, alvo de investigação, que também se refere a kits escolares, de uniforme, etc., ela diz que essa licitação foi realizada pela comissão de licitação que não pertencia à pasta da educação e que foi validada pela Procuradoria do município, que, segundo ela, conduziu todas as fases do certame. E aí a nova ministra, apontou ainda que não houve decisão judicial nesse processo, né? Trata-se de uma investigação,
e que também sempre colaborou com a justiça, né, esteve sempre de prontidão para oferecer qualquer tipo de informação que fosse necessária. Aí, só para destacar um trecho de uma nota, aí, dessa vez respondendo ao Estadão, a nova ministra Macaé Evaristo disse o seguinte, abre aspas, esses processos pelos quais respondi na condição de secretária de Estado de Educação são processos que resultaram na celebração de acordos para uma resolução célere e eficiente sobre questões ligadas à administração pública. Aí ela está falando, né, daquele primeiro apontado pela Folha de São Paulo, que ela fez um acordo de 10 mil e a Folha transformou em 10 milhões. E aí, ao Estadão, ela diz que está tranquila e consciente do compromisso com a transparência e correta gestão dos recursos públicos, até porque o processo licitatório que está sob investigação não teria sido conduzido por sua pasta, né? Então, fica aí a informação, né, o contraponto da ministra, a correção do erro crasso da Folha, né, que transformou 10 mil em 10 milhões, e um apontamento aí, né, que eu acho um tanto quanto questionável, né, dois jornais dos maiores do país requentarem as mesmas denúncias contra uma ministra que mal acabou de assumir. É isso, Azenha e Mello. É aquilo que a gente comenta aqui, é uma eterna campanha contra o governo do presidente Lula. Aliás, uma campanha contra o Lula, desde antes dele ser presidente, desde a época em que ele era líder metalúrgico. Então, por exemplo, a ministra nem assumiu e já deram 2 carimbos, na testa. Eles não estão interessados em formar novas cabeças. Eles querem, como o Bolsonaro discursa para o público dele, a mídia discursa para o público dela. Ela vai, e então aquela pessoa já fala, ih, PT, pronto, já vem uma ministra, já vem com processo. 10 mil ou 10 milhões na cabeça dos antipetistas dá na mesma, é corrupção. Esse tipo de assunto, eu estava vendo uma entrevista, nós estamos a menos de um mês de completar 1 ano do genocídio em Gaza. No dia 7 de outubro do ano passado, houve o ataque do Hamas, que serviu de pretexto para que Israel partisse para o genocídio que, na cabeça de várias pessoas, inclusive do governo de Israel, já era um desejo, desde a fundação do Estado de Israel, de limpar a área de palestinos e ficar apenas para eles. Eu estava vendo uma entrevista em que a pessoa, não estou me lembrando agora o nome do entrevistador, mas era uma pessoa importante, e ele estava falando da grande responsabilidade que tem também a mídia de Israel no que está acontecendo em Gaza, porque ele disse que ela transformou, durante esse período, os reféns praticamente num reality show, com imagens todo dia da vida, da família sofrendo, do que aconteceu, e essas coisas, ao mesmo tempo que a guerra ficava num segundo plano, né? A guerra, na verdade, não é uma guerra, é um genocídio. Não é? E a mídia tem esse papel fundamental de passar pano para o que está acontecendo. Então, as pessoas têm a ala que odeia os palestinos, porque, inclusive, nós já mostramos isso, existem matérias na revista Fórum.com.br que mostra isso, que o ódio ao palestino é ensinado na escola, no jardinzinho lá em Israel, as crianças aprendem isso, aprendem a discriminação aos palestinos. Isso é ensinado na escola. Então, quando as pessoas tem uma história de quando todo mundo em Israel tem que servir ao exército, e quando eles acabam o tempo obrigatório, quando não é tempo de guerra,
as pessoas fazem confraternizações e tal, e fazem camisetas para lembrar da turma de tal. Uma delas foi uma camiseta com uma mulher grávida, uma palestina grávida, com um alvo na barriga dela grávida, escrito: uma bala, 2 mortos, incentivando o assassinato de grávidas. É uma coisa horrorosa, é uma coisa horrorosa. Tem nessa entrevista que eu estava vendo, tinha uma imagem de um podcast, como tem esses podcasts de extrema-direita aqui no Brasil, que as pessoas ficam fazendo gracinhas em cima de coisa séria, em que um jovem, comentando lá, ele diz o seguinte, que se ele tivesse na mão dele, se fosse inventado um botão, que você, apertando aquele botão, você eliminaria todos os palestinos só com o apertar do botão, ele apertaria o botão imediatamente. Tal é o ódio que eles têm aos palestinos. Eles nunca veem os palestinos como pessoas que tiveram suas terras roubadas, que têm as suas terras atuais ocupadas por um exército, por uma força de ocupação. Se um palestino toma qualquer atitude contra um judeu, é porque eles são animais e não veem o que os colonos israelenses fazem. Eles chegam na casa das pessoas e tomam uma casa que diz: isso aqui, Deus disse que é meu, saia daqui. E armados e tiram as pessoas. Mas a mídia passa pano para isso tudo. Inclusive, o entrevistado, ele diz isso, que a mídia israelense, no geral, deveria ser responsabilizada pelo que está acontecendo, como aconteceu em Ruanda, quando a emissora de rádio de lá foi penalizada pelo massacre que ela incentivou. Quando a gente vê o que acontece aqui no Brasil, o que aconteceu, por exemplo, com o impeachment da presidenta Dilma, que foi orquestrado com uma participação ativíssima da Rede Globo, incentivando, chamando as pessoas, uma concessão pública, usando de um bem do Estado brasileiro para divulgar um golpe. Quando a gente pensa nas coisas que já aconteceram no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, nós tivemos o governo do Leonel Brizola, o projeto dele de construção de 500 CIEPs, em que as crianças ficavam na escola o dia inteiro. E isso foi bombardeado pela família Marinho. Nós tínhamos a oportunidade de, após o Brizola, na época não havia reeleição, o Brizola indicou simplesmente Darcy Ribeiro, talvez o mais genial pensador brasileiro, para ser governador do Rio. Ele estava bem, mas a Globo fez uma campanha contra o Darcy Ribeiro. E pasmem, quem venceu a eleição foi a múmia, para não dizer outras coisas, do Moreira Franco. Você imagina você ter, de um lado, Darcy Ribeiro e do outro, o Wellington Moreira Franco. É isso que a mídia faz. Portanto, não tem muita diferença, seja quem for do governo de esquerda, vai estar sempre apanhando. E podem reparar que eles já estão normalizando o Marçal. Já estão normalizando. Já começou o jornalismo declaratório. Abrem matérias com o Marçal dizendo que foi na igreja. O que ele foi fazer na igreja em Goiás? Aí o Marçal declara isso, declara aquilo, declara aquilo outro.
o jornalismo declaratório já está abraçando o Marçal. Eles preferem o Nunes porque, inclusive, a Folha ganhou bastante dinheiro com o Nunes, não é? Fazendo matéria que era, na verdade, propaganda travestida de matéria da Folha, porque a Folha não avisou aos seus leitores que a matéria era matéria paga. Então, as pessoas têm que abrir os olhos, porque, na verdade, quando a Folha comete esse erro dos 10 mil para os 10 milhões, ela também estava acertando no objetivo dela, que é chamar a atenção para um caso de desvio da ministra. É isso que eu tinha para falar hoje. Melo, eu queria fazer uma pergunta a você sobre esse racha que a gente tem assistido entre o Marçal e o bolsonarismo. Você acha que esse racha é um racha para valer? Existem perspectivas oferecidas pela mídia, né? A mídia tem reportado, nós, inclusive, da Fórum, temos mostrado muito isso, né? Declarações de um lado para outro, mas ninguém avança na questão de se isso é um fato ou se esses vão estar juntos no segundo turno. O que lhe parece? Qual a opinião? Aí eu queria ouvir o Ivan também sobre isso. Rapidamente, que nosso tempo está acabando. Eu acho que eles são do mesmo terreno, né? Por isso é que eles estão brigando, para ver quem chega lá. Eles estão chegando no curralzinho, então está espremido ali. Mas eu acho que o Marçal já passou por eles. E a opção, se o Marçal vier a ser eleito, ou eles vão aderir ou vão ficar de sobra. Né? Porque eu não duvido da eleição do Marçal, não. Não duvido. Eu estou com o Melo também, eu sou dessa linha. Eu acho que se ele se eleger, não tem muita opção a não ser comprar ali, né? Tentar institucionalizá-lo, digamos assim, né? Claro, negociando ali alguns interesses, né? Mas vai haver uma tentativa de institucionalizá-lo, digamos assim, né? Se isso já não começou, né? Eu, tendo estado lá na Paulista, como eu já disse aqui nos programas anteriores, fiquei muito surpreso, gente. Eu fiquei muito, muito surpreso com o nível de adesão. Eu acho que os próprios bolsonaristas devem ter sentido isso no domingo, ou porque o nível de adesão dos bolsonaristas, os comuns, as pessoas comuns, né, tinha muita, diferentemente da manifestação anterior, essa tinha muito mais gente de classe média branca de São Paulo. Diferente também no tipo de gente, majoritariamente. E aí eu fiquei surpreso, porque eu imaginei que esse fosse o bolsonarismo mais raiz. E estava todo ele entregue ao Marçal. Então, acho que vamos acompanhar aí para ver o que vem por aí, mas acho que eles estão disputando esse mesmo público e, assim como para o nosso campo ter o Lula é muito importante, talvez para o campo do bolsonarismo ter o Marçal signifique uma esperança mais de longo prazo em relação ao Bolsonaro, né? Quer dizer, a extrema-direita, em resumo, está vivíssima no Brasil, né, Mauro Lopes? Eu acho que nós estamos assistindo um fenômeno bem interessante, porque até agora existia no Brasil um traço de identidade, né? Extrema-direita é igual ao bolsonarismo, mas a extrema-direita não é igual ao bolsonarismo. O bolsonarismo era, e ainda é, talvez, a força hegemônica da extrema-direita, mas a extrema-direita é maior que o bolsonarismo. E o que acontece agora é que aparece outra liderança da extrema-direita fora do bolsonarismo, e forte. Então, a gente estava comentando aqui antes no café, você vê, gente que ficou no ostracismo no interior da extrema-direita porque trombou com o Bolsonaro, né? Então, o exemplo maior é essa Carla Zambelli, né?
que foi declarada persona não grata. Pô, o Marçal, uma delícia, maravilha para ela. Ela volta a ter oxigênio, né? Ela que estava esmagada pelo bolsonarismo. Então, eu acho que nós vamos talvez, agora depende dele ganhar a eleição, né? Uma nova extrema-direita. Concordo, acho que ele é muito forte. Gente, o pessoal fica falando, porque não subiu que nem o foguete, porque não subiu que nem... O cara não tem partido. O cara não tem TV e rádio, não tem propaganda eleitoral gratuito. O cara não tem redes sociais, está operando com as reservas dele. E é impressionante. É impressionante. E acho que é um pouco isso que o bolsonarismo sentiu na Paulista, né? As bases sendo roubadas pelo Marçal. É bom dizer assim, mutatis mutantes. Seria como se o Lula tivesse lançado um candidato aqui em São Paulo, e aí o Boulos saísse contra esse candidato, e o pessoal do PT todo quisesse sair, né, de apoiar o candidato lançado pelo Lula para apoiar o Boulos. É mais ou menos isso, né, cara? Mutatis mutantes que está acontecendo, né? É grave. E tem que ver também o voto envergonhado. O voto envergonhado. Tem muita gente que, enquanto não esperar, perto da eleição, quando chegar perto da eleição, se o Marçal estiver na frente, com uma margem boa, as pessoas assumem. Assumem, ela está ali. E outra coisa, as pessoas estão julgando muito o Marçal pelo espetáculo dele. Sem julgar, eu acho que a gente tinha que lançar uma luz sobre o porquê que esse discurso dele está atingindo tanta gente, porque nós estamos com a falta de trabalho político nas bases está deixando as pessoas completamente perdidas. E aí aparece um camarada com uma solução fácil, como foi o Bolsonaro. O Bolsonaro também era uma solução fácil. Vamos tirar a petralhada. Pronto, é isso. Os caras vamos tirar. E o Marçal também. Assim como eu ganhei dinheiro, você vai ganhar também. E é esse empreendedorismo que a mídia, desde o Temer, era tirar direitos trabalhistas. Isso tudo vem sendo trabalhado. Os direitos trabalhistas que as pessoas tinham antes, não tem mais. Agora todo mundo é empreendedor. E aí vem o rei do empreendedorismo. Lembrando, gente, para encerrar, é que você tem algumas lideranças importantes, vereadores que estão se bandeando do lado. Tem o Zé Trovão, que não é. Tem gente do bolsonarismo com um pouquinho maior de peso, como disse o Mauro em relação a Zambelli, que está se bandeando de lado, né? Então, vamos dizer, a chamada traição mesmo, e isso aí eu imagino que o Bolsonaro deve estar falando, meu Deus do céu, e aí? A coisa não é fácil para eles, não, para ninguém. É isso aí. E o importante, né? A extrema-direita é o antissistema, né? É o anti-establishment. Na hora que o Bolsonaro faz um movimento de institucionalização, porque vamos combinar, né? Apoiar o governo. O Nunes é centrão, né? O Nunes é centrão. Não, mas ele está apoiando o governo, porque o Nunes é o prefeito. Exatamente. É o prefeito. O prefeito do Centrão, né? Aí o pessoal da extrema-direita fala, eu quero o antissistema, eu quero botar fogo em tudo. O morador de São Paulo que não está satisfeito não pode admitir que o cara apoia o prefeito. É isso aí. Valeu, gente. Sigamos. Amanhã eu vou querer ouvir vocês sobre o que foi esse debate nos Estados Unidos. Semana quente, né? Debate nos Estados Unidos. Amanhã também tem, mas a gente só vai estar aqui para nós na quinta as pesquisas da Quest e Atlas. E aí na sexta a gente vai poder comentar a pesquisa Datafolha, todas aí sobre São Paulo e outras capitais também. Cenário muito interessante essa semana aí. Eu sigo com você, né, Azenha? Valeu. Ivan e Melo. Valeu, gente. Bom programa. Tchau, tchau.